Olá, meu nome é Daniel e eu venho trazer uma palavra do Evangelho. Eu vou ler a epístola de 1 Pedro 1, a partir do versículo 3. É uma passagem que dá a certeza da salvação e a certeza de que não podemos perder a salvação. E para enfatizar a certeza e a segurança da salvação, que muitas vezes a gente vê falsos mestres, falsos pastores, falando que a salvação se pode perder, que nós temos que lutar pela salvação, e sendo que isso é mentira, que o homem, ele por si mesmo, ele não pode fazer nada. A vontade do homem natural é se afastar de Deus. O homem natural, ele quer distância de Deus. E Deus faz a luz resplandecer no seu coração, e ele pode sim, a partir desse momento, passar a crer. A luz está presente todo aquele que se reconhece que é pecador, sabe que dele não vem coisa alguma boa, e ele se reconhece que não tem o que fazer. A partir desse momento, o Senhor é que vai assumir o que ele deve fazer, porque ele deve se reconhecer pecador perante Deus e pedir ajuda. Senhor, me salva, me ajuda, porque nada nós podemos fazer se o Senhor não fizer, sabe? O Senhor que tem que fazer por nós. Nós somos incapazes. Defuntos não conseguem fazer nada. Você já foi num velório? Defunto não faz nada. Vamos então, com a ajuda de Deus aqui, e pedir a Deus para que abra os ouvidos de vocês. E vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha só, aqui começa que a misericórdia de Deus, ou seja, sem a misericórdia de Deus, todo homem ia ser condenado. Todo, sem exceção de nenhum. Todo homem está condenado sem a misericórdia de Deus. O homem que consegue obter a salvação, ele consegue a salvação pela misericórdia de Deus. Ele não fez nada de especial para, eu consegui a salvação porque... Não. Todo homem é sujeito à condenação. Só que Deus, que é piedoso, é maravilhoso, ele se compadece do homem e resolve salvar alguns. Ele deixa disponível essa salvação para todos. Mas, infelizmente, ninguém quer. Mas Deus é tão bom que ainda assim ele mostra o poder maravilhoso dele, fazendo alguns crerem que ele é Deus, que ele é o Pai poderoso, que nós não somos nada, 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 nada. Nós somos lixo, nós somos o pó da terra. E quando nós entendemos que Deus salva a quem Ele quer, não quer dizer que Deus me salvou porque Ele viu que eu era menos pior que aquele outro, que eu não cometi tantos pecados. Não. Deus salva pecadores. O apóstolo Paulo fala não lembro onde que ele fala, mas ele fala assim, a vontade, né, de Deus é salvar pecadores, do qual eu sou o principal. Aí, por isso alcancei misericórdia. Ou seja, Deus salva os pecadores. Fato. É pecador? Você é pecador? Então Deus quer te salvar. A vontade, o que Jesus fala, que a vontade do Pai é que eu não perca nenhum de todos que Ele me deu, aqueles que Ele me deu. A vontade do meu Pai é que eu ressuscite a todos aqueles que Ele me deu. Tem várias passagens que falam sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é salvar. A vontade de Deus é salvar pecadores. Entendeu? Quando a gente entende que a vontade de Deus, Deus é soberano, e a gente pode entrar na soberania de Deus como participante, mas não por
mérito, mas simplesmente porque ele é bondoso, ele é misericordioso. Quando a gente se reconhece pecador, eu falo: Senhor, eu não tenho o que fazer, me salva. E ele estende a mão e pode ter certeza que ele vai salvar. E Deus, ele só quer que a gente admita que ele é Deus e demos a glória a ele, a glória e todo o merecimento a ele. Toda a honra e toda glória seja dada a Deus. Se você falar que você pode fazer alguma coisa para se salvar, eu tenho que fazer por merecer, então você está dizendo que a glória é de Deus e um pouquinho para você, porque você fez alguma coisa por merecer. Entende? Você está querendo usurpar uma glória que só é cabível a Deus. Deus, ele dá a vida a quem ele quer. Romanos 9 fala isso. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Acho que compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Os evangelhos, as coisas que Deus faz é maravilhosa. Nós merecemos ir para o lago de fogo. Deus, com a sua misericórdia, nos salva. Entende? Quando nós cremos em Jesus Cristo como morrendo no nosso lugar, nós, a partir desse momento, temos a vida eterna. Eu vou continuar a leitura aqui para a gente poder encerrar logo. Para uma herança incontaminável, incorruptível e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Ou seja, a herança, ela é incorruptível, ela é incontaminável e não se pode murchar. Ou seja, a salvação é uma vez você conseguiu a salvação, ela é para sempre. Uma vez salvo, sim, salvo para sempre. E muitos, não pode o quê? Vai entrar em contrito com Deus, fala, Deus, tá errado isso. Se você falar isso, você consegue se manter firme e fiel até o fim, como é bordão da denominação da onde eu vim. É ridículo isso. Se eu for firme e fiel até o fim, eu herdarei a coroa de vida eterna. Ridículo isso. Eu falar que eu posso ser firme e fiel. Você falar que você pode ser firme e fiel. É ridículo. Desculpa o jeito de falar, mas não tem noção. Você pensa, sua mente pecaminosa, você em segundos está com raiva do seu irmão que está sentado no banco do seu lado. Você se ira contra pessoas com causas que você acha que você tem razão. E quem é para dizer que você é o dono da razão de alguma coisa? Muitas vezes a gente julga os outros, mas usa qual medida para julgar alguém? A única medida quem é Cristo. E o que Cristo fez aqui nessa terra? Ele sofreu calado. Ele padeceu por nós. E como agora nós vamos arrumar brigas, contendas com nossos irmãos? Tá errado. Errado. É o que tá falando lá eu acho que em Corinto. Carnalidade. Sabe? Havendo invejas, conflitos, é carnalidade. A salvação é simples. É crer em Jesus Cristo como seu Salvador. E a partir desse momento, você tem a vida eterna. E é para sempre. Não se pode murchar. Só lembrar disso. Não, incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar. Que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. Ou seja,
a salvação está prestes a se revelar. Por mais tardio que pareça, o Senhor tem tido paciência para que outras pessoas venham a se converter, venham a escutar o evangelho da graça, que esse é o evangelho verdadeiro que salva, é o evangelho que não tem obras para poder se apoiar. É como está escrito lá em Efésios 8, 2, que aliás, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, pelo favor imerecido nós somos salvos. Graça quer dizer favor imerecido. Por meio da fé. Opa, o que está escrito depois? Não vem de vós. O que? A fé. É dom de Deus. Ou seja, quando nós recebemos esse dom de Deus, que nos capacita a poder crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, desse momento em diante tudo muda. Agora, Deus começa a agir nos nossos corações. Deus começa a agir nas nossas mentes. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus selados em nós. Agora o Espírito Santo nos foi dado para sempre. E que vos guardais grandemente, vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então aqui nós conseguimos ver que a gente, depois que receber essa salvação, a gente recebe a vida eterna, a gente vai ter uma vida de 1000 maravilhas aqui na Terra? Não, não vai ter. Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente crê, a nossa carreira aqui, a nossa vida aqui na Terra, ela está terminada, acabou. Agora, a nossa vida é para Cristo. Não que a gente deva se privar de tudo aqui na Terra, não é nada disso. A gente deva botar e só para a igreja, trabalho. Não, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A graça de Deus nos dá liberdade. Não, liberdade não tem a ver com libertinagem, que muitos pensam, liberdade que pode fazer de tudo. Uma pessoa que realmente crê em Cristo Jesus, ela tem a mente do Senhor. Ela pode sim cair em pecado, mas ela não vai querer estar em pecado, ela logo vai querer sair, ela logo vai se arrepender do que ela fez. Muitas vezes ela nem faz, ela só pensa em fazer e já vem, Senhor, perdoa não, porque ela sabe já que Jesus já pagou por tudo, já foi tudo perdoado. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. Entende? A gente deve confessar os nossos pecados a Deus. E porque Deus não sabe quais são os nossos pecados, sim. Mas Ele gosta que nós sejamos o quê? Sejamos dependentes dEle. Que nós chegamos e conhecemos que Ele é quem pode tudo. Ele é o Deus maravilhoso que cuida de nós. Então a gente chega e confessa para Ele nossos pecados. Não que sejam nossos pecados que podem nos fazer perder a salvação, não. Mas uma pessoa, um verdadeiro convertido, ele tem a mente do Senhor, o Espírito Santo está nele, habita nele, e traz a ele a luz do arrependimento, traz a ele as coisas que ele está fazendo de errado, e certamente essa pessoa não quer permanecer no erro. E se uma pessoa peca deliberadamente, sem coisas que não dá para mim dizer se a pessoa realmente está fazendo, porque o sentimento, só quem sabe é a pessoa e Deus. Se a pessoa peca sem ter um sentimento de que está fazendo errado, sem se arrepender, sem ter alguma coisa
com certeza essa pessoa é uma apóstata, é uma pessoa que nunca creu verdadeiramente em Jesus como sendo seu Salvador. Porque uma pessoa que crê em Jesus como seu Salvador, ela tem a vida eterna, o Espírito Santo habita nela, ela pode sim cometer coisas erradas, mas o Espírito Santo de Deus vai convencer ela que ela está errada. E mesmo que ela morra em pecado, ela vai ser simplesmente só cortado o testemunho dela. Ela só vai morrer na carne. Que o pecado para a morte é morte carnal. Não é morte, perdeu a salvação. Não. O pecado na carne, o pecado para a morte é o pecado que para a morte da carne. Não serve mais para dar um testemunho bom e agradável ao Senhor. Vai ser cortado. A gente pode estar lendo um versículo depois, vocês podem pegar, busquem e ler. 1 Coríntios 5, tá falando de um jovem que ele estava tendo um caso com a madrasta dele. E o apóstolo Paulo pede que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que a alma, que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ali está bem claro que a salvação, que acontece? Essa carne que para nada presta, não tem proveito algum. Nós iremos ressuscitar, iremos receber um novo corpo. Assim a Bíblia diz, e eu creio nisso. Então, voltar aqui, vou até ler de novo esse capítulo que eu li agora. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e a provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, importa que a gente passe por provações, que a gente seja contristados. Agora, entendendo que a nossa vida aqui na Terra é uma vida de testemunho. É como se nós fôssemos agora um espelho. E Jesus Cristo subiu, está ressuscitado e está no céu. E a luz de Jesus Cristo reflete nesse espelho, que somos nós. E nós, quanto mais limpos estamos, mais refletimos. Aos poucos, esse espelho vai acumulando poeira, sujeira. Se chover, ele estiver no chão, vai acumulando lama, até ponto que não dá para ver nada, não dá para ver luz nenhuma. Não vai refletir nenhuma luz nesse espelho, porque a sujeira desse mundo tampou ele. Do mesmo jeito somos nós. Muitas vezes a gente acha que só se a gente cometer pecado que a gente se suja e se tampa e para de refletir a luz. Não. Quando a gente também resolve levar uma vida sedentária na fé. O que eu falo que assim, uma vida sedentária na fé é não fazer a vontade de Deus, é não ler a palavra, é não buscar as coisas de Deus, não se atentar para as coisas de cima, que são prioridades na vida do cristão. Não querer ler a Bíblia, não querer se aprofundar no Evangelho, entender o Evangelho. Eu mesmo falo, eu assim li muito pouco a Bíblia, comecei a ler depois que o Senhor veio me revelar a salvação por graça, mesmo eu estando na denominação que eu fui criado, fala assim, não pode ler a palavra de Deus muito não, porque senão você fica maluco. Até que é difícil falar, viu? Ficou maluco, por isso saiu daqui. Mas o que acontece? Errais por não pesquisar as escrituras. Muitas das vezes a gente tem que entender que temos a obrigação de pesquisar as escrituras. Ainda mais se somos crentes. Se nós consideramos filhos de Deus, devemos saber as coisas de Deus. Qual filho não se atenta para as coisas que o seu pai gosta? Qual filho não quer fazer a vontade do seu pai? Um bom filho, ele quer sempre estar perto do pai, ele quer sempre estar conversando com o pai, ele quer sempre estar fazendo a vontade do pai e não a sua. Quando ele entender isso, observa, por mais que seja um pouco
difícil de levar a vida na carne aqui, porque eu não vou dizer que é fácil, é mole, não, porque aqui você vai ter contendas, vai ter aflições, principalmente com os mais próximos de você, com os da sua família, os amigos, vão se querer distância de você, vão falar que você é louco, vão falar que você tem problema, vão querer te internar. E eu já passei, tô passando por algumas coisinhas dessa, mas louvado seja Deus, porque assim como os apóstolos, eles se gloriavam nas perseguições, nas coisas que eles passavam, porque a gente entende que o que nós passamos não é nada, sabendo que Jesus Cristo é Deus. Ele veio aqui à Terra, se fez carne e sofreu por nós o que ele não precisava sofrer. Ele sofreu por nós. Você não vai conseguir encontrar maior empatia na terra, no céu ou em qualquer outro lugar do que a de Jesus, de se fazer carne para nos dar a salvação. Observa, muitas vezes tem gente que fala que Deus não existe, e se Deus existisse, Deus seria uma pessoa muito ruim, malvada, perversa. Ele não consegue ver que Deus é amor, Deus é bom, mas Deus também é justo. E as criaturas da terra pecaram contra ele. E ele, por ser justo, ele tem que ser efetuada a justiça. Ele é um Deus justo. Ele tem que efetuar a justiça. E para ele para ele não precisar condenar todos, na verdade ele não queria condenar ninguém. Ele deu uma porta de escape, uma porta estreita que vocês conhecem, que é Jesus Cristo. Sabe por que a porta é estreita? A porta é apertada, é porque é a única. Só tem ela. Qualquer caminho que você... Eu já ouvi muitas vezes o irmão falar assim, qualquer caminho leva a Roma, mas o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. E é verdade, qualquer caminho que você pegar vai te levar para algum lugar aqui na Terra, mas o único caminho que te leva até Deus, o único, é Cristo. Se você está em algum lugar que fala que lá é o caminho, sai fora. É denominação de demônio, é coisa que não convém. Muitas vezes dá tristeza até de relembrar as coisas que eu passei em denominações. Muitas vezes minha esposa fala que eu sou chato, que eu não tenho que falar certas coisas, mas eu sei o que eu passei e eu sei que tem muita gente passando até coisa pior do que eu passei nessas denominações que se intitulam o caminho, que se intitulam a verdade, que se intitulam a vida, que se intitulam um meio de salvação. Elas se intitulam o meio de salvação, falam que não há salvação além daquele que lá é pregado. Ou seja, é doutrina de demônio, é doutrina de Satanás. O que me entristece muitas vezes é que tem muitos irmãos que realmente são, sabe, eu conheço, converso com eles, são irmãos em Cristo e creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas ainda estão cegos, estão presos a essas seitas de Satanás, fazendo a vontade do homem, servindo acham que estão servindo a Deus. Não, mas aqui eu vou pregando aos poucos, vou falando o amor de Deus. Gente, acorda. Não tem como agradar a Deus e agradar Satanás. Se você fica em cima do muro, você está agradando Satanás. Por mais que você tenha salvação e você não vai perder, mas você está fazendo um trabalho para Satanás. Muitas pessoas que estão falando, não, aquele irmão ele também crê em Jesus Cristo como eu e se mantém aqui, eu também vou acompanhar ele, vou me manter aqui. Você acaba fazendo um objeto para prender outros. Ah, não, mas eu não tenho nada a ver com a vida de cada um. Temos sim o nosso testemunho, a nossa vida
ela guia a vida de muita gente. Muitos são guiados sem a gente ver, sem a gente saber, pelo nosso testemunho. Muitas vezes eu peço a Deus para não deixar eu cair em fraquezas da minha carne, para me segurar, para mim não voltar às minhas antigas práticas. Eu tenho medo da minha carne, porque a minha carne, ela é imunda, ela quer fazer coisas horríveis. Mas eu tenho fé que o Deus que me sustentou, que permitiu que eu estivesse vivo ainda até aqui agora, hoje, nesse momento, ele vai me conservar e vai me permanecer, porque ele quer assim. Eu deposito a minha fé em Cristo Jesus do meu caminhar, sabendo que eu posso tropeçar sim, mas eu peço, Senhor, para não deixar eu tropeçar, para não vir envergonhar sua obra, não vir a envergonhar o que ele tem feito. E muitas vezes a gente observa, até eu mesmo, a todo mundo, quando a gente faz alguma coisa para Deus, a nossa carne, no fundo, ela quer se vangloriar. Se vangloriar de quê? Ela não fez nada. A gente tem que entender que somos ferramentas, instrumentos feitos para louvar a Deus, para servir a Ele. Nós somos feitos para servir a Deus do jeito que Ele quiser. Se nós nos mantermos limpos, puros, seremos usados como vaso de honra. Mas não é que eu vou ser fiel, vou ser por minha vontade, mas porque eu vou imputar a direção da minha vida a Cristo. Meu Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, porque eu não consigo ser fiel. Tu é quem me conduz. Desse jeito você vai entender que o homem não pode fazer nada se Deus não quiser, se Deus não aprovar. Então, se você quer exercer algum ministério na obra de Deus, preste atenção no teu testemunho, primeiramente, mas primeiramente pergunta a Deus o que Ele quer. Muitas vezes a gente não entende as coisas que Deus toma, os rumos que Deus toma na nossa vida. Eu posso dizer que eu fiquei todo torto, mas muito torto. Agora estamos vendo praticamente, vamos dizer que estou bom. A minha boca entortou muito, o meu rosto, meu umbigo foi parar na costela. Eu tive um AVC muito forte. Mas se o Senhor me permaneceu com vida, tem me dado a condição de estar melhorando, é porque Ele tem uma obra para comigo. Então agora eu sou alguém que eu vou fazer alguma obra? Não. A minha carne nada tem a ver com isso. O amor de Deus me constrange a eu querer trabalhar agora para Deus, sabendo que Ele entregou o seu Filho para morrer por mim. Nada mais justo do que eu entregar esse corpo, que para nada aproveita, para servir a Ele como instrumento para trabalhar na obra dele. E isso eu tenho tentado fazer, tenho sido um pouco ridicularizado por alguns, mas isso não importa. O importante é que a palavra de Deus seja pregado. E a gente tem que entender que a gente tem que pregar Cristo crucificado, que é o poder da salvação para todo aquele que crê. Quem crê em Jesus tem a salvação. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. É segurança que você não perde a salvação. Quando alguém falar que você pode perder a salvação, acredita para a pessoa assim, olha, se eu posso perder a salvação, não posso perder. Agora, se você fala que você pode perder a salvação, ou você nunca teve, ou você está chamando Deus de mentiroso. Você está chamando Jesus de mentiroso, porque a palavra de Deus diz que a vontade do Pai é que eu não perca nenhum de todos. Jesus Cristo fala que meu Pai que mais deu é maior que todos. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do meu Pai. Ou seja, quando você entende que Jesus fala que ninguém pode arrebatar, acabou, ninguém é ninguém. Quando Jesus fala que quem crê nele tem a vida eterna,
já passou da morte para a vida. Então, eu creio nisso. Eu creio que sou salvo. Eu creio que eu tenho a vida eterna somente por graça. Fica com Deus e comece a crer agora, já, em Cristo Jesus, como sendo seu Salvador. Como Ele sendo a tua redenção. Porque sem Ele, você não pode fazer nada. Creia em Cristo Jesus como seu Salvador.